Bem-vindo, Márcio, tudo bem? Olá, pessoal. Bom dia. Boa tarde, uma alegria. Fala, Ferri. Com vocês. Renato, Sinara, tudo bom? Tudo bom? Tudo bem. E aí, Lili, tudo bem? Tudo bem. Olha só, vou começar perguntando sobre a pauta que a gente trouxe aqui para a chamada do nosso programa, que são essas novas provas da atuação do ex-ministro do governo Bolsonaro, Anderson Torres, de que ele tinha até um boletim de inteligência para mapear os votos do Lula no Nordeste e chegou a ir até a Bahia para uma reunião para articular os bloqueios para impedir a votação do Lula no Nordeste. Como que o senhor vê mais essas provas aí desse golpismo do Bolsonaro para tentar impedir a eleição do Lula? Olha, muito grave. Toda semana a gente começa sempre com revelação de mais atividades criminosas desse esquema bolsonarista. Vocês vejam que o dia 8 de janeiro, portanto, cada vez mais sabidamente, não foi um ato isolado. Teve toda uma preparação. A vitória do presidente Lula também em outubro mostra que foi conquistada enfrentando forças visíveis e forças invisíveis. Como nunca se usou a máquina do Estado brasileiro, a máquina pública, de diversas formas para tentar mudar o resultado daquela eleição. Inclusive dessas formas absolutamente criminosas. O Anderson Torres cada vez mais enrolado, porque ele já envolvido, evidentemente, com aqueles eventos lamentáveis, repugnantes, né, condenáveis do dia 8 de janeiro, antes também disso, né, na eleição, enfim, em toda uma sequência de tentativa de dar um golpe, seja no dia da eleição, através de vários mecanismos, inclusive naquele domingo da eleição, com a utilização da PRF, né, e agora se sabe que tinha lá essa planilha de onde o presidente Lula tinha ganho a eleição no primeiro turno, portanto, uma utilização indevida e criminosa. Então, é lamentável, isso aí só mostra que há um acúmulo de crimes cometidos pelo Bolsonaro e pelo seu entorno muito próximo. E tudo isso requer do nosso sistema de justiça apuração muito rigorosa para que a gente não permita que jamais, pela impunidade, tais crimes possam ser repetidos. Olha só, o Gerri, para quem não conhece, é deputado federal no Maranhão e foi, durante o governo Flávio Dino, o seu braço esquerdo, vamos dizer assim, não seu braço direito, é o braço esquerdo, é um dos grandes caras da confiança do Dino, continuou no PCdoB, com o Dino indo para o PSB, mas eles são grandes amigos, né, Gerri? E eu queria que o Gerri comentasse esse enfrentamento, esse show do Dino, como a gente registrou na Fórum Semanal. Eu acho que assim, não era inesperado, mas talvez tenha sido além daquilo do que a gente podia imaginar. É um massacre do Dino Elétrico na Câmara Federal contra os bolsonaristas de plantão. Você estava lá, queria que você falasse dos bastidores, contasse um pouco o que aconteceu, já. Eu acho assim que teve um evento antecedente àquela audiência, que foi uma reunião da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, em que estavam apresentando vários requerimentos. O Flávio Dino, nosso ministro, até brincou, dizendo que ele já é recordista de número de requerimentos para uma audiência. Foram 16, depois mais 17 requerimentos de convocação ou de convite para ele comparecer àquela comissão. Pois bem, imediatamente um deputado disse, olha, vamos propor uma reunião com o ministro Flávio Dino para hoje. Ele prontamente disse, podem vir, são 16 horas e 30 minutos, podem vir aqui às 18 horas. Foram lá 26 deputados da Comissão de Segurança, o Flávio Dino pôde fazer uma exposição da atuação, debater esse assunto das armas, que eles levaram com muita ênfase, e se colocou à disposição para ir na comissão tantas quantas vezes fosse necessário. E foi naquela primeira audiência, na Comissão de Constituição e Justiça, e foi aquilo que vimos ali. Um ministro muito preparado, né, um ministro de muita capacidade de enfrentamento também, que é necessário fazer, a essas tentativas de levar para ali acusações, como tentaram fazer ao governo, ao próprio ministério, e foi um momento muito bom, inclusive, da Câmara,
porque, como disse, num dia seguinte, o deputado pastor Sargento Isidoro, disse que, num tom jocoso, lá numa reunião de prefeitos do Maranhão com o ministro Flávio Dino, no mesmo plenário, onde no dia anterior tinha acontecido a audiência da Comissão de Constituição e Justiça, o sargento disse: olha, acho que a partir de ontem o pessoal não vai querer trazer o ministro Flávio Dino aqui tão cedo. Mas ele já está com data marcada para ir novamente, é dia 11, e vai novamente expor a política do presidente Lula para a justiça, para a segurança pública e enfrentar com a coragem de sempre essa onda de fake news, de mentiras, de ataques levianos, de atitudes até criminosas às vezes. Então, acho que foi realmente um momento, vai muito alto ali daquela semana, como todos nós podemos atestar, porque quem não conhecia pôde conhecer, né, o ministro Flávio Dino e a capacidade que ele tem e como pode expressar de maneira muito coerente e convincente as ações do governo federal, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Deixa eu falar aqui só uma coisinha aqui para uma leitora nossa que não entendeu uma fala minha. Não é que as pessoas, não é que os homens se sentem mal por ocupar a vaga de uma mulher no Supremo. É que eles não acham justo que seja um homem indicado por uma vaga de mulher. Não se sentem bem que seja um homem indicado por uma vaga que já é ocupada por uma mulher, tá? Só esclarecendo isso aqui para a Thelma Gil e quem não entendeu o que eu estava falando. Não é que eles se sentem, não querem ir para a vaga de uma mulher, não é isso, tá? Márcio, eu queria te perguntar, como nordestinos que somos... Mas nada, você sabe que o Márcio é da geração 67 também, se não me engano, né? Pronto. Você jura? Você é 67, Márcio? Hein? Você é 66. 66, bateu na trave. Cavalo de fogo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nós, como nordestinos, essas notícias que saíram no final de semana sobre comprovando que Bolsonaro tentou impedir as pessoas de votar no Lula são muito escandalosas, né, Márcio? Gente, como é que pode uma coisa dessa? O cara foi para a Bahia, né? É um absurdo, assim, o Anderson Torres sabe o que fez no verão passado, por isso ele está tão assim acuado, né? As investigações o comprometem cada vez mais e veja se é um fato, além de muito grave, uma atitude criminosa, é uma atitude meio vergonhosa, porque aquele negócio de você não, vou perder, deixa eu melar o jogo. E ninguém mela um jogo agredindo a democracia, usando a máquina pública, isso é uma coisa assim que ofende o eleitorado nordestino, ofende a Polícia Rodoviária Federal, né? Que não é uma instituição que deveria ser colocada, como tentaram fazer, a serviço de uma atitude de atividade criminosa. É claro que os policiais rodoviários federais se sentiram, tenho certeza, muito incomodados com essa ação do então Ministério da Justiça no sentido de corromper o processo eleitoral. Então, é algo que agride muito a democracia, agride muito nós, nordestinos, traz lições importantes de como que é o tamanho da disfarçatez de um tempo desse querer fazer um combo de maldades, de iniquidades e de ilegalidades. Mas aí é cenário próprio assim de um governo que é assim, o Bolsonaro é desavergonhado por completo do cometimento de crimes. Esse caso das joias, né, ele é assim uma coisa que a qualquer um faz corar assim, de vergonha alheia por conta do tamanho da ousadia, né, cometido por ele, pelo seu entorno familiar ali, na apropriação de bens do Estado brasileiro. É como se roubar para eles fosse uma normalidade, é como se corromper o processo eleitoral seja uma normalidade, é como, por exemplo, estimular o 8 de janeiro fosse algo também normal, ou seja, é um pessoal que tem, nessa realidade paralela em que vive, um arcabouço, assim, um repertório muito grande, quase assim inesgotável, de cometer ilegalidades, de agredir a sociedade brasileira, de agredir a nossa, enfim, tudo aquilo que nós construímos ao longo do tempo como marcos civilizacionais e como um Estado democrático de direito, como somos. Gerry, antes de você chegar, a gente estava falando, eu estava dizendo, você deve ter esses números na cabeça, que a diferença do Lula para o Bolsonaro diminuiu no Nordeste, do primeiro para o segundo turno, né?
Acho que o Maranhão foi um dos estados que isso aconteceu, não foi? Não, nós aumentamos um pouco, do primeiro para o segundo. Não tanto quanto queríamos, mas não teve queda de nosso voto, não, no Maranhão. No Maranhão, mas você lembra disso no Nordeste como um todo? No Nordeste, eu não tenho assim, a lembrança clara. Né? Então tá. Mas então, outro ponto que me interessa aqui. Eu queria saber o seguinte, o que dá para um parlamentar como você fazer em relação ao Silvinei Vasquez, aquele cara que foi diretor da Polícia Rodoviária Federal, que, aliás, ela é submetida ao Ministério da Justiça, que participou disso tudo, Márcio. É um criminoso, eu quero dizer aqui, me processe, um criminoso. Esse cara foi aposentado e está tudo tranquilo. Está levando a vida numa boa, Géry. É um caso muito grave, porque ele operou muito ativamente. Né? Ele assim, é uma operação organizada, que tinha um objetivo, tinha voz de comando. A voz de comando parece ter sido do próprio Anderson Torres, como se apura agora e como se revelou também nesses fatos novos. E ele também, abaixo do Anderson Torres, teve esse cometimento muito grave e não poderia jamais ter como resultado disso uma confortável aposentadoria. Acho que é um personagem que precisa também ser revisitado pela justiça, pela polícia, para que ele também tenha sobre ele apurado as responsabilidades e adotar as medidas que a lei determina que sejam adotadas. A partir da Câmara... Corrobora o que tu dizes, é um criminoso. E você, a partir da Câmara, não dá para fazer nada? A bancada do PCdoB, você... Eu fico desesperado com esses caras sendo tratados como... Tu trazes assim um assunto que, veja só, é uma profusão tamanha de ilícitos, de ilegalidades, que uma coisa ou outra fica meio lateral. Esse negócio do diretor-geral da PRF, te confesso que até mesmo em face de outras tantas revelações feitas a toda semana, acabou ficando lateral ali, mas é um tema realmente para a gente botar de novo na superfície, para que haja a investigação e, se for o caso, evidentemente, dentro do devido processo legal, a punição devida ao caso. Mas que ele, de fato, cometeu uma atitudes sequenciais criminosas, é inequívoco isso. Olha só, eu vi que você está preocupada também com essa questão das fake news, né? Que o PCdoB está aí mobilizado pelo esse projeto de fake news com Orlando à frente. Na semana passada, no PL, quando o Bolsonaro esteve no PL, vazou um vídeo dele falando sobre as fake news, e ele dizia assim, fake news, o que é qual a diferença entre uma notícia e uma fake news? Eu não sei dizer o que é fake news e o que não é, né? É muito louco isso, porque realmente ele não sabe o que é uma notícia falsa e o que é uma verdadeira. É uma coisa, é uma mensagem muito doida que ele passa para as pessoas, você não saber discernir o que é verdade e o que é mentira. Digamos que essa história da inteligência artificial não vai ajudar muito nisso, né? A discernir o que é verdade e o que é mentira, porque hoje mesmo a Folha deu um erramos de que tinha publicado uma dessas fotos manipuladas sobre o Papa como se fosse verdade no jornal e teve que retificar, não conseguiu identificar que era falsa o jornal. Olha que loucura. É uma situação realmente muito complexa. Eu acho que a questão da fake news continua a nos desafiar. É preciso a gente cada vez mais buscar mecanismos de contenção disso aí, para que não se normalize também essas fake news, né? Porque tanto repetir, se a gente não repelir, vai acabar realmente prevalecendo. Então, é algo realmente muito grave e tem sempre um debate delicado, né? Que quando se fala de qualquer tipo de regulação, tem sempre o debate quais são os limites tênues da liberdade de expressão ou da necessidade de contenção daquilo que digamos assim, a usurpação do direito à liberdade de expressão. É como o debate sobre a imunidade parlamentar. O ministro Flávio Dino até tratou disso lá na audiência que fez. Imunidade parlamentar não dá o direito da pessoa, na tribuna, cometer crimes. Um deputado disse assim, não, mas a Constituição diz que a imunidade alcança quaisquer manifestações. Não são quaisquer manifestações.
O que um deputado disse, e por isso reclamou, porque está sendo processado, por exemplo, foi que o Flávio Dino era integrante do Comando Vermelho. Não há como a liberdade de expressão ou a imunidade parlamentar acolher, albergar uma acusação tão criminosa, tão fora da lei como essa que um deputado do PL manifestou. E não apenas ele, outros tantos que, inclusive, o Flávio Dino tomou a atitude de recorrer à justiça exatamente porque ali extrapola flagrantemente aquilo que é a proteção da imunidade parlamentar. Então, nesse debate da fake news também, está muito delicado. Nós estamos numa semana vivendo muito aí o debate da inteligência artificial. Eu lembro que em 2019 eu participei de uma audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia, em que eu fui o primeiro vice-presidente, e lá pelas tantas a minha querida companheira de parlamento, uma pessoa que eu admiro muito, a Luiz Erundina, virou assim e disse: meu filho, isso é uma loucura, como agora acaba de falar, assinar, isso é uma loucura. Tem umas coisas que realmente são completamente assim, impressionantes e perigosas. Então, é um debate contemporâneo muito importante. Você veja que até as pessoas que lidam diariamente com inteligência artificial começam a ter assim, um freio de mão de precaução, porque a cada tempo, a cada época, a cada avanço tecnológico, há que se ter também uma forma de legislação que proteja socialmente o uso dessa tecnologia, ou que proteja socialmente, enfim, tudo que a gente vai conquistando como avanço. Não pode ser avanços, como eu gostava de falar antigamente, Rovai, de que a gente não pode confundir idade média com o cometimento de fatos da Idade Média. A Idade Média é das luzes, não é o que muitos pensam ser bem. Na Idade Média, os cometimentos da escuridão, da Idade Média. Então, a expressão não é minha, de um professor da Universidade Federal da Bahia, que escreveu um texto sobre isso, né, sobre a Idade Média na Idade Média. Muito bom. Ô, Gerry, eu queria... na semana passada, a gente teve aí o anúncio pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do novo arcabouço fiscal, já apresentado, inclusive antes do prazo, que era 31 de agosto, e agora esse novo arcabouço vai para a tramitação no Congresso. Eu queria perguntar qual é a expectativa dessa tramitação no Congresso, diante, né, do governo Lula não ter a maioria, como que vocês estão discutindo essa questão das novas regras fiscais do arcabouço? Olha, é preciso admitir que, quando a gente tem que admitir para corrigir, nós precisamos melhorar muito a nossa base de apoio do Lula no Congresso Nacional. Eu não convivo no Senado diariamente, mas convivo na Câmara, e percebo que há ainda assim muita fragilidade nisso aí. Não é uma fragilidade intransponível, talvez seja um pouco associado ao tempo, né, e às matérias que chegaram à Câmara. O arcabouço fiscal é um teste duro, nós temos que aprofundar o debate, nós temos que aperfeiçoar linha de intervenção, né, na defesa do governo Lula e daquilo que ao governo pareça essencial para que a gente possa construir, consensos não, mas construir uma convergência vitoriosa. O tema do arcabouço fiscal sempre é um tema que tem alguma aridez, e quando eu falo aridez, não é nem a aridez de compreensão, é a aridez de posicionamento mesmo. Nós temos que buscar sempre uma forma muito equilibrada de associar responsabilidade fiscal com capacidade do Estado brasileiro ser indutor de desenvolvimento e de o governo Lula retomar um projeto nacional de desenvolvimento. Claro que isso tudo está associado à velha e correlação de forças, que nós temos, então, assim, que ter uma pauta capaz de agregar o maior número possível de parlamentares para que nós possamos construir avanços. Em qual medida? Está um pouco imperceptível no momento, mas eu acho que a gente vai ter essa semana, infelizmente, foi uma semana morta na Câmara, contra a minha vontade, confesso a vocês, nós estamos de recesso, que é desnecessário, porque o feriado só é sexta-feira, mas, enfim, teve aí um recesso aí desses dias, né, porque a gente não tem uma semana sequer de debates. Mas acho que a próxima semana, do dia 10, esse debate vai ficar muito à flor da pele e a gente vai poder buscar um contorno mais claro de intervenção, de entendimento e de defesa do arcabouço fiscal e naquilo que for necessário,
eu comentava ontem, passando com o Rovai, no que for necessário, temos que buscar formas de aprimoramento. Agora, claro que a manifestação que a gente colhe dos vários atores, nós teremos um debate realmente muito intenso, forte e, enfim, com elementos de contradição. Agora, Gé, tem muita gente, muito economista de esquerda, do campo progressista, preocupadíssimo com o que esse arcabouço pode fazer aí com estrago na seara política, né? Porque quando você conversa, os caras falam assim, olha, isso vai amarrar o governo, porque o Estado é quem é indutor no Brasil. Quem induz desenvolvimento e crescimento é o Estado. Amarrando nesse patamar de 2,5% aí, praticamente como um teto, você não vai ter resultados muito positivos no PIB. E aí 2024 pode ficar ruim e 2026 muito ruim. Quer dizer, o cálculo também dessa operação aí tem que ser político, né, Gé? Tem que ser política, claro. Agora, eu acho assim, como eu disse, é um debate que nós precisamos, assim, sedimentar linhas mestras de melhor maneira. Vem cá, o que tem aqui no arcabouço que pode, que se apresenta como algo limitador do crescimento econômico do país? Qual é a margem que nós temos no tempo presente de alguns anos para ter possibilidade de um crescimento maior? Enfim, tem coisas que não estão na nossa vontade, que estão no mundo real, né? A velha máxima leninista, a análise concreta da realidade concreta. Então, é por isso que eu até me sinto assim, te confesso, um pouco inseguro de fazer algumas afirmações, entendeu? A priori, sem que a gente possa, antes disso, encontrar algumas respostas para algumas dúvidas que temos dentro do próprio desenho do arcabouço que foi apresentado. Porque eu acho que a gente precisa, enquanto campo político, ter uma posição muito clara e, ao máximo, e solidamente unificada. Porque sem isso também a gente vai deslizar em nosso próprio campo e ter dificuldades em aprovar aquilo que é essencial para assegurar esse binômio de responsabilidade fiscal com o desenvolvimento econômico. E com o distributivismo social, que foi uma marca importante, legitimadora, inclusive, dos dois governos do presidente Lula, em que ele conseguiu, apesar de uma certa marola internacional, de uma certa marola global, como ele falou naquela época, ter uma agenda de políticas públicas que ativaram a economia e que conseguiram gerar distribuição de renda no país. Há alguns ensaios, inclusive, antes do próprio arcabouço, nessa direção, como a retomada do Minha Casa Minha Vida, como a ampliação do Bolsa Família, como, por exemplo, eu estou vindo agora de um evento muito assim alvissareiro, com reitores dos Institutos Federais de Educação, todos muito animados com anúncio de retomada de investimento para ampliação dos Institutos Federais de Educação no país. Eu posso dar um palpite aqui, eu não sou uma grande entendedora de economia. Estava vendo até um vídeo do Eduardo Moreira falando lá que é uma versão light do teto de gastos, o arcabouço fiscal, mas eu quero chamar a atenção para um assunto. A gente vinha, nas últimas semanas, com uma agenda muito negativa do governo Lula na mídia, né? Na mídia, a agenda batendo, e vamos reconhecer que o arcabouço foi uma semana de agenda positiva. Isso é importante também, né? Sem dúvida, muito importante. E havia também, Sinara, para a mídia conservadora, mas teve bastante repercussão negativa do campo progressista. Mas assim, em termos da mídia comercial, dá um respiro, né, Rovai? Dá um respiro no governo ter uma semana de agenda positiva, porque era só batendo. E a semana passada, nossa, fiquei surpresa com quem elogiou esse negócio. Isso é bom. Agora, teve muita coisa positiva nesses 90 dias, né? Queria já pegar um gancho para fazer uma pergunta para o Gerry sobre a sua análise sobre esses quase 100 dias de governo Lula. A gente teve Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, que o senhor falou, tivemos essa questão dos Yanomamis, mais médicos. Qual que é a sua avaliação nesses 100 dias? Olha, o governo Lula, nesses 100 dias, derrotou um golpe, uma tentativa de golpe.
porque eu repiso isso sempre, porque a gente não pode jamais achar que ali foi uma doidice. Um bando de maluco que resolveu... Não, ali tinha um planejamento. Tentaram explodir o aeroporto antes, em dezembro. Tentaram explodir um caminhão de combustível. E depois mantiveram esse discurso o tempo todo. E ali tem uma série de fatos que eu acho que a história revelará de melhor maneira, mas ali teve uma tentativa de golpe que a democracia brasileira derrotou, mas quem estava pilotando a democracia brasileira era o governo do presidente Lula. Esta é uma conquista importante, porque ela acho até que é um divisor importante na atual etapa da conjuntura brasileira. As políticas sociais, voltando, é muito importante. Há uma respiração diferente, há um ar diferente na conjuntura brasileira, há digamos assim, uma retomada de um roteiro esperançoso. Ah, mas isso é muito subjetivo. É subjetivo, mas também não é, porque a gente é subjetivo e se move por paixões e por sentimentos também. Então, há um sentimento positivo. E há ações concretas. O Minha Casa Minha Vida é uma ação concretíssima. O foco na segurança alimentar, com o Bolsa Família, com a volta do Conselho, com a ampliação do Bolsa Família para mais de 700 mil famílias que estavam com seus cadastros fora, com a inclusão de crianças, de famílias com crianças até 6 anos de idade. Isso dá um reforço na proteção social do Estado brasileiro àqueles que mais precisam. A retomada estratégica fundamental do diálogo construtivo com a rede educacional brasileira em todos os seus níveis. Então, isso é algo também a se anotar como positivo. Então, eu acho que é um cômputo positivo. É evidente que, assim, quando você faz alguns marcos, vamos fazer o marco dos 100 dias. 100 dias é muito pouco tempo para você fazer balanço de gestão, mas você faz balanço de tendências. Eu acho que aquilo que nós temos já concreto, com o caminho desenhado, ele nos dá uma percepção, a mim, pelo menos pessoalmente, muito segura de que nós estamos num caminho virtuoso e que vai dar bons resultados para o povo brasileiro. Sim. Olha só, saiu hoje, né, a entrevista do Lula aqui, dizendo o seguinte, agora de manhã, né, que o país vai crescer mais do que os pessimistas estão prevendo. Saiu agora essa frase do Lula que o Brasil vai crescer mais. Confio no Lula. Ô Jerry, como é que estão aí? Só retomar um ponto, diria que uma coisa que tu falaste, que é o seguinte: é sempre muito ruim o lugar do nada. Né? É melhor debater alguma coisa e extrair caminhos. Então, havia uma ansiedade, e não é só no tal do mercado, em todos os campos, havia uma ansiedade com essa construção do arcabouço fiscal, essa coisa que ficou momentosa, famosa, né? Todo mundo o arcabouço fiscal. Então, foi importante nessa semana ter saído para que haja um debate mais claro sobre questões concretas que a gente possa ir ali, sei lá, vendo o que é possível ajustar, aperfeiçoar, mas, sobretudo, o que é possível assegurar ao país e ao governo Lula condições realmente de imprimir um sentido de desenvolvimento com inclusão social no Brasil. Gé, estamos aí em 2023 já, então está todo mundo pensando em 2024. Né? Hoje teve um vídeo do Boulos e da Atena reunidos, não sei se você viu. Do Boulos e da? Do Datena. O Datena. O Datena se oferece para ser vice dele, lenha o PT, e o vídeo vazou lá, gravado, parece que parece não, eu confirmei, por um assessor do Datena. Então, meio que uma armaçãozinha ali para sacanear o Boulos, me pareceu. Como é que estão as articulações do PCdoB para a eleição de 24? É uma eleição totalmente nova, porque é a primeira eleição municipal sob o advento da federação. Então, nós estamos casados de papel passado, PCdoB, PT e PV. E isso aí obriga a um exercício completamente novo, né? Porque imagina que são 5.700 municípios, enfim. Então, vamos aí, se você for pegar o somatório, é capaz de PT mais PCdoB mais PV chegar a todos os municípios do país. Imagina o tamanho do gerenciamento político para isso. Bem, isso é uma questão
que ajuda a delimitar o projeto eleitoral. Agora, eu acho assim, que 2024 vai ser um teste importante, né, porque, a julgar pelo que diz, nossos adversários mais proeminentes vão tentar fazer dessa eleição de 24, como eu acho que é natural, um turno da eleição de 26. Né? A eleição municipal não joga um peso determinante para a eleição nacional, mas acumula forças, obviamente, especialmente nas maiores cidades. Então, a gente não pode pensar jamais em ter assim uma correlação de forças institucional alterada contra nós nas cidades acima, por exemplo, de 50 mil eleitores, e nem tampouco nas capitais do país. Então, nós temos que fazer um mapeamento, clarificar logo, mas, assim, a eleição realmente ela entra na pauta sem a gente querer, né? Onde eu ando, aí as pessoas, como é que vai ser aqui em São Luís? E tal, e tal. Tu é candidato, não é? Enfim. Então, o debate já foi posto assim, e é inevitável que nós tenhamos que dar respostas a ele. Eu acho que a gente precisa, no caso do PCdoB, nós temos já uma ideia, um planejamento prévio, nós já debatemos nas instâncias partidárias um caminho geral para isso, para que a gente amplie a nossa presença, a nossa força e tenha um resultado eleitoral melhor, por exemplo, do que nós tivemos em 2020. E 2024 também é a primeira eleição municipal pós aquela eleição atípica da pandemia, com os prazos alterados, com, enfim, dificuldade de mobilização, ou até impossibilidade de mobilização. Vamos começar a construir aí um caminho que eu acho que nos convoca a muita convergência e nos convoca, assim, a algo que a gente às vezes fala, depois bota um band-aid na ferida e esquece do problema. Nós continuamos precisando muito de uma frente ampla no Brasil. Nós temos ainda um quadro conflagrado, nós temos minoria na representação parlamentar e nós não podemos vacilar. Nós não podemos achar que o nosso campo mais à esquerda vai dar conta da tarefa histórica do momento presente. Então, eu continuo defendendo e advogando a tese de que precisamos manter em tela, em pauta, a necessidade muito importante, estratégica até, da ideia da frente ampla, tentando aplicá-la ao máximo nas eleições de 2024. Eu queria fazer uma pergunta para a gente terminar aqui. Pergunta. Pode falar. Sobre aquele assunto que a gente estava tratando no começo da pouca penetração, baixa penetração dos parlamentares de esquerda, governistas, nas redes sociais, né? Continuam dominadas pelo bolsonarismo, sobretudo no legislativo. Márcio, como é que você está vendo aí essa questão da comunicação do governo, hein? Tu quer me perguntar mesmo? Claro, óbvio. Olha, Sinara, eu acho assim, nós temos, para além da comunicação do governo, nós temos assim uma situação que está todo instante nos desafia muito, que é como que a gente constrói essas tais narrativas de modo que elas possam, a partir de fatos concretos, chegar à maioria do povo, virar debate, virar discussão e virar, claro, evidentemente, convencimento. Eu acho que hoje, com todo respeito, o governo Lula é melhor do que a comunicação do governo Lula. Então, isso a gente precisa... Não é debate acusatório, é um debate mesmo da fragilidade que talvez o próprio tempo de maturação explique. Nós temos só 3 meses de governo. Então, tem muita coisa que está ali se engrenando, está sendo colocado ali um lubrificante, um ajuste, enfim. Mas eu acho que a gente tem um caminho melhor para percorrer no que diz respeito à comunicação institucional. E aí é um desafio que é de todos nós do campo progressista. Como é que a gente melhora a nossa performance nessas redes, né? Quer dizer, não dá para permitir, deixar e assistir que apenas ou que predominantemente esses atores ligados à extrema-direita possam alcançar uma imensa maioria de presença nesses espaços. E também aprender com os nossos próprios que conseguem ter êxito nesses espaços. Nós temos muitos militantes assim que têm uma presença muito forte nas redes sociais, tem audiência amplíssima, e a gente tem que realmente encontrar assim, uns caminhos, umas estradas, uns atalhos,
né, para percorrer e melhorar essa performance. Então, tem uma coisa que é muito de cada qual e de seus partidos, e tem uma coisa que é mais institucional, que eu repito, sem acusar, mas constatando autocriticamente como membro, como da base do governo. Nós precisamos melhorar, claro, a nossa performance de comunicação institucional, assim como tu disser como. Há muitos caminhos. Nós temos que percorrê-los e melhorar realmente para que a gente possa ter mais agendamento nas pessoas daquilo que faz o presidente Lula e daquilo que projeta para fazer à frente. Eu queria voltar a essa questão das eleições municipais e perguntando sobre essa tal das emendas PIX, que agora tem uma notícia de hoje que a oposição estaria manobrando para liberar mais emendas PIX, que são emendas que vão direto para as prefeituras e não tem a necessidade de fazer prestação de contas e tal, do TCU. Isso influencia, seria perigoso para influenciar aí já no debate da eleição de 2024? E como que vocês, né, do campo governista, estão vendo essa questão dessas emendas PIX, que foi criada pelo governo, né, durante o governo Bolsonaro, em 2019? Né? Olha, em 2022, ano passado, essas emendas elas alteraram muito o resultado eleitoral. Eu pergunto para os meus colegas de parlamento, isso foi só no Maranhão? Aí a pessoa do Ceará diz, não, também lá. Foi só no Nordeste? Não. Enfim, uma derrama imensa de recursos do orçamento, sem fiscalização, no processo aí de fundo a fundo, que gerou muita deformação do processo, muito desvio de recursos, como a gente acompanha pelo noticiário. Quantas e quantas matérias não foram feitas sobre essas tais emendas do orçamento secreto. Houve ali uma alteração do regramento disso aí, acabando com a RP9, deixando discricionárias para o governo federal as emendas RP2, e é evidente que a essa altura, dentro da base e dentro da oposição, seria querer negar a realidade, querer camuflar a realidade, dizer que não há uma pressão sobre elas. Claro que há, né? Agora, há um regramento que torna isso aí, digamos assim, mais criterioso, não está como estava na RP9 de fundo a fundo indiscriminado. É preciso ter identificação, é preciso ter responsabilidades compartilhadas de quem envia e de quem recebe, para que haja transparência e correção na aplicação desse recurso. Agora, é claro que o governo não tem uma relação com as bancadas somente no atacado. Ninguém faz acordo de governança acertando só com os presidentes de partido, ou com as bancadas, ou com os partidos em si. Tem ali uma série de interesses que percorrem o dia a dia, muitos deles passam por essas emendas, é que é preciso dar a elas um tratamento republicano, correto, enfim, mas que seja também um fator de diálogo, mas não um fator de desregramento, né? Como foi na RP9, que favoreceu a desvio de recursos e ao cometimento de uma série de ilicitudes. Muito bem, estamos chegando ao final aqui do nosso papo com o Gerry, né? E queria abrir o espaço para ele, se tiver algum destaque final, alguma coisa que a gente não tocou aqui, não trouxe para baixo, para ficar à vontade. Eu queria pegar uma carona, Rovai, porque primeiro que eu estava com saudade de vocês, pode me convidar outras vezes, tá? Com certeza. Eu tive a sorte de encontrar o Rovai outro dia, por acaso, em Brasília. Conversamos muito. Isso é quase uma forma de convite a vocês também, tá? Eu queria aproveitar esse finalzinho para o seguinte, eu assumi na Câmara a presidência da Comissão de Defesa do Direito das Pessoas com Deficiência. E nós começamos ali uma agenda muito bacana, muito importante, muito envolvente, que nós vamos buscar dar muita visibilidade dentro da casa com 3 níveis. Primeiro, com as matérias legislativas. Tem muita proposição bacana que a gente precisa transformar em realidade. Segundo, na visibilidade, juntar as entidades, fazer da comissão um espaço de diálogo permanente e de dar visibilidade às pessoas com deficiência e
fazer com que esse debate seja melhor compreendido e tenha melhor interação com a sociedade. E terceiro, é o que eu estou chamando assim de um federalismo nas políticas públicas relativas às pessoas com deficiência. Nós temos um bom marco legal nacional em aprimoramento, nós temos espaços no governo federal de articulação dessas políticas no Ministério dos Direitos Humanos, na educação, na saúde, na ciência e tecnologia e em outros ministérios, espaços específicos para atuação com esse público de pessoas com deficiência, para essa imensa número de pessoas com deficiência. E nós temos um nível diferenciado nos estados. Poucos estados, por exemplo, têm Secretaria de Defesa da Pessoa com Deficiência. Alguns poucos têm. E quando você baixa para o ente federal do município, aí mesmo é que você não alcança muito. Então, qual é a ideia, com essa ideia do federalismo? É a gente provocar uma série de ações envolvendo União, estados e municípios, para que a gente possa assegurar que lá na ponta, lá no município, nós tenhamos um status novo de atenção e de garantia do direito das pessoas com deficiência, assim, num espaço de tempo curto para médio. Então, estou muito empolgado com essa agenda, e por isso que eu pedi licença para apresentá-la, porque acho muito importante. Inclusive, hoje, o ministro Silvio Almeida deu posse ao Conselho Nacional. Hoje teve uma sessão solene na Câmara relativa ao Dia Mundial do Autismo, da conscientização do autismo. Então, é uma pauta que eu vou também percorrer ao longo do ano e trazer sempre que eu puder ao debate da sociedade. Obrigado, viu? Ontem, aliás, o jogo Bahia, e agora não lembro o adversário, não era o Vitória, era uma semifinal, acho que do Baianão, lá do Campeonato Baiano, e o João Pedro das Mercês, o desenhista autista, que nosso amigo, foi homenageado num vídeo no telão. Ele se tornou embaixador do autismo da Bahia. Então, aqui queria, ao homenagear, ao citar isso, também homenagear todos os autistas que jacuipense, alguma coisa assim. Dá um beijo no querido João Pedro, que sempre está conosco, sempre nos assiste, e lembrar da importância de tratar mais desse tema no campo progressista aqui, tratar mais da questão das pessoas com deficiência. Perfeito. Muito obrigada, Géry. Valeu, Boa Géry. semana para você. Obrigada. Até a próxima.